Você está perdendo sua vida espiritual sem perceber. A verdadeira religiosidade está te destruindo, mas você continua acreditando que está tudo bem. Você já se perguntou, por que sinto que minha fé está vazia, mesmo depois de tanto esforço? O que está por trás dessa sensação de que estou apenas indo através dos movimentos, mas não me conecto de verdade com Deus? A verdade que ninguém te conta é que a religiosidade está sabotando a sua vida. Você já reparou que, apesar de orar, de ir à igreja, de seguir todos os rituais, ainda assim se sente vazio por dentro? Você já se questionou se essas práticas externas realmente estão te aproximando de Deus ou se estão apenas criando uma capa para esconder um coração endurecido, longe da verdadeira transformação? Não estou falando de uma fé genuína, não. Falo de um tipo de religiosidade que se preocupa mais com a aparência do que com a essência. Falo da religiosidade que se disfarça de espiritualidade, mas que, na verdade, está te afastando do coração de Deus. No fundo, você sente isso, a desconexão, a falta de mudança real. Mas a sociedade e muitas igrejas te pressionam a continuar, como se a intensidade das suas ações fosse o que realmente importasse. A obsessão pelas atividades, pelos rituais, pela exatidão dos detalhes, mas e o seu coração? Onde ele está no meio disso tudo? Jesus, em Mateus 23, nos chama a atenção para isso. Ele pronuncia uma dura crítica aos fariseus, os religiosos da sua época, que viviam de aparências e normas criadas por eles mesmos, mas que por dentro estavam completamente corrompidos. Ele diz, em Mateus 23, 27, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essa era a crítica de Jesus àqueles que tentavam parecer justos, mas estavam perdidos em seus próprios erros e faltas internas. Não estavam atentos ao que realmente importa para Deus. Não estavam deixando que a transformação começasse de dentro para fora. Você já se sentiu assim, tendo que seguir uma regra ou ritual porque é o certo a fazer, mas sem realmente entender o propósito por trás disso? Isso é religiosidade. E ela não vai te levar à verdadeira paz com Deus. Ela te impede de perceber o que Ele realmente quer de você. Não é sobre cumprir uma lista de afazeres ou seguir certos comportamentos. Não é sobre exibir uma aparência de espiritualidade. Religião, quando é vazia e externa, te leva a viver em uma constante luta para agradar os outros, para fazer tudo certo na frente das pessoas, mas no fundo, você sabe que está distante da verdadeira comunhão com o Criador. A chave aqui é que a verdadeira fé, a verdadeira religiosidade vem de um coração quebrantado, de uma transformação genuína. Quando olhamos para a história dos fariseus, vemos que eles estavam tão envolvidos em suas próprias normas e crenças que não conseguiram reconhecer o Messias que estava bem na frente deles. Eles estavam cegos, como Jesus os descreve em Mateus 23:16. Ai de vós, guias cegos. Eles estavam tão focados nos rituais, nas regras, no que podiam controlar, que perderam o que realmente importava, um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Se você não parar e refletir agora, você pode estar vivendo a mesma coisa. Você pode estar tão preso aos rituais, à religiosidade e ao que os outros pensam, que não percebe que sua verdadeira conexão com Deus está sendo sufocada. Você pode estar cego para a verdade que Ele está tentando te mostrar. Não é sobre a quantidade de orações ou cultos que você participa. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é, por dentro. Deus olha o coração. Ele não está interessado em uma fachada de religiosidade, mas em uma vida transformada, em um coração sincero que busca mais do que aparência, mas mudança real. A religiosidade não vai te salvar. Ela não vai transformar seu coração.
Deus não se importa com suas ações externas, se o seu interior continua imundo. O que Ele quer é que você se volte para Ele com sinceridade, com um coração arrependido e disposto a mudar. Como Jesus nos ensina em Mateus 23:12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O caminho para Deus não é pela religiosidade, mas pela humildade, pelo arrependimento genuíno, pela entrega verdadeira do coração. Então a pergunta que fica para você é: está na hora de parar de viver para agradar os outros e começar a viver para agradar a Deus? Está na hora de abandonar a religiosidade vazia e se entregar a um cristianismo real, que transforma de dentro para fora. O que você está buscando? Aparências ou transformação? Porque o que Deus quer de você não é um comportamento exterior, mas um coração quebrantado, disposto a ser moldado por Ele. Jesus, ao final de sua crítica, nos oferece a solução. Venha a Ele de coração aberto, disposto a mudar, a se humilhar. Ele não veio para os que já se acham justos, mas para os que reconhecem suas falhas e querem ser curados. É isso que Ele oferece, não mais religiosidade, mas uma vida de comunhão verdadeira com Deus. Então olhe para dentro de si mesmo. Pergunte-se: sou eu o sepulcro caiado? Estou apenas cumprindo rituais ou estou buscando uma transformação verdadeira? Você tem seguido regras, participando de todas as atividades religiosas, mas tem se perguntado: qual é o real propósito de tudo isso? Você já parou para pensar que está vivendo uma fé que só se preocupa com a aparência e não com a essência do que Deus deseja de você? A religiosidade, quando se torna um fardo, acaba criando normas e regras que não foram ordenadas por Deus. Não são as instruções que Ele nos deu, mas interpretações humanas sobre o que acham que é necessário para agradá-lo. Jesus, em Mateus 23:4, já alertava: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Você pode ter sentido isso, uma pressão constante para seguir uma lista de normas e rituais, que no fundo são criadas por seres humanos que tentam garantir que você se encaixe em um molde que na verdade não tem nada a ver com o coração de Deus. Eu sei, pode ser difícil perceber isso, porque o que você ouve é: faça isso, faça aquilo, se comporte dessa maneira, se vista assim, como se a santidade fosse medida pelas suas ações visíveis, pelos detalhes que estão no exterior. E o problema não está nas ações em si, mas nas intenções por trás delas. Muitas vezes, a religiosidade que te impõem é uma armadilha. Te fazem acreditar que estar em conformidade com essas normas vai te levar a um relacionamento com Deus, mas na realidade, elas estão te afastando de algo muito mais profundo. Você está apenas cumprindo regras, não vivendo uma transformação. Jesus nos ensina, em Mateus 23:13, que essa é uma armadilha. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O problema não é apenas que os fariseus estavam criando normas desnecessárias, mas que essas normas estavam bloqueando o verdadeiro caminho para a salvação. As regras que eles criaram não tinham poder para transformar corações, e sim para prender as pessoas em um ciclo de falácias religiosas. Você já pensou que talvez a igreja onde você está, ou a religião que você segue, tenha se tornado um lugar onde a ênfase está nas atividades externas e nas regras humanas? O que está sendo oferecido a você não é uma relação de transformação genuína com Deus, mas um fardo pesado que ninguém consegue carregar por completo.
As exigências de perfeição externa, de controle absoluto sobre os detalhes, acabam te deixando exausto. E o mais triste, você começa a acreditar que isso é o que Deus espera de você. A verdadeira fé não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. É sobre o seu coração, a sua intenção e a sua busca sincera por Deus. Em vez de focar no que você pode ou não pode fazer, Deus quer que você se concentre em como viver a justiça, a misericórdia e a fé que Ele nos ensina. Como em Mateus 23, onde Jesus diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas são as coisas que realmente importam para Deus, não os detalhes da religiosidade humana que criamos para parecer espirituais. Estamos tão focados em fazer o que é visível, o que é esperado dos outros, que estamos negligenciando o que é verdadeiramente importante para Deus. Ele não te pede para seguir regras que os homens criaram, mas para viver uma vida de justiça, de misericórdia, de fé verdadeira. O que Ele espera de você é que, ao seguir a fé, o que transborde de seu coração seja a mudança interior, a transformação genuína e a ação motivada pelo amor e pelo serviço, não por uma busca incessante por aprovação ou reconhecimento. E aqui está o grande dilema. As normas criadas pela religiosidade humana te deixam preso, te impedem de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. O cristianismo não é sobre rituais vazios, mas sobre um relacionamento pessoal com Deus. Deus não te chama para uma vida de regras e regulamentos feitos pelo homem, mas para uma vida transformada, um coração quebrantado, um espírito arrependido. Ele quer mudar o que está dentro de você, para que então suas ações fluam de maneira natural e verdadeira. Você está seguindo um caminho que não leva à verdadeira comunhão com Deus, mas a um cansaço espiritual constante. Pare de seguir um cristianismo que não transforma sua alma, que não mexe com o seu interior. Deus não quer suas ações externas, Ele quer seu coração. Ele não quer fardos pesados, Ele quer que você viva livre, em paz, seguindo as verdadeiras leis do seu amor e da sua graça. Então, a questão que fica é: você está disposto a abandonar essas normas criadas por homens e buscar a verdadeira transformação que só Deus pode dar? A verdadeira fé é aquela que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Liberte-se da religiosidade e abrace a verdadeira transformação que Deus tem para a sua vida. Você está vivendo uma vida de fardo, carregando coisas que nunca deveriam estar com você. Já parou para pensar o quanto a religiosidade imposta está drenando suas forças e afastando você do verdadeiro propósito de Deus? Quantas vezes você já se sentiu exausto tentando seguir todas as regras, normas e expectativas, apenas para descobrir que no final você ainda sente que não está mais perto de Deus? A religiosidade, quando se torna um fardo, nos faz carregar normas e exigências que Deus nunca nos pediu para carregar. Você já se viu preso em um ciclo sem fim de tentativas de agradar a Deus por meio de rituais vazios? Esse é o grande problema da religiosidade. Ela coloca sobre os ombros dos fiéis fardos pesados, difíceis de carregar, e muitas vezes nos sentimos incapazes de suportá-los. Você se obriga a seguir essas regras, a cumprir os rituais, mas, no fundo, sabe que algo está faltando. Você faz tudo certo, mas a paz, a verdadeira paz, parece sempre distante. Em Mateus 23:4, Jesus nos alerta contra isso. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Essa citação é um grito de alerta sobre a farsa de uma religiosidade que oprime em vez de libertar,
Fica claro que as exigências que os fariseus colocavam sobre o povo não eram apenas desnecessárias, mas também impossíveis de cumprir. Eles criavam regras que não tinham base divina, regras que, em vez de aproximar as pessoas de Deus, as afastavam cada vez mais. E o pior, as pessoas se sentiam obrigadas a seguir, porque o peso do olhar humano, da aprovação e do reconhecimento era mais forte que o próprio desejo de seguir a verdadeira vontade de Deus. Deus não te chamou para viver sobre esse peso. Ele não te chamou para ser um escravo das expectativas humanas ou para viver uma fé onde tudo se resume a regras e normas externas. Em Mateus 11, 28-30, Jesus nos convida a um tipo diferente de vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus é claro. Venha a Ele e troque os fardos pesados por um fardo leve, por uma vida de descanso e paz. A religiosidade imposta pelos homens não oferece esse descanso. Ela te empurra para a exaustão espiritual, te faz sentir que nunca é o suficiente, que você precisa fazer mais, ser mais, até se perder completamente no processo. Mas o que Jesus oferece é um descanso verdadeiro, uma liberdade que não exige perfeição, mas sim um coração disposto a seguir a Ele com humildade e sinceridade. Agora, eu sei o que você está pensando, mas e os mandamentos de Deus? Não devemos segui-los? Claro que sim. A verdadeira fé exige que vivamos de acordo com a palavra de Deus, mas a diferença está no como e no porquê. Quando fazemos isso por amor e em resposta ao que Deus fez por nós, isso não se torna um fardo. Não estamos fazendo por obrigação, mas por gratidão, por transformação interna. Deus não quer que você siga suas leis de maneira mecânica e sem vida. Ele quer que você viva a transformação que só Ele pode trazer, para que as suas ações se tornem uma expressão natural do seu amor. O peso que você carrega não é o peso de Deus, mas o peso da religiosidade humana. Ele nunca pediu que você carregasse esse fardo. O que Ele quer de você é que se entregue ao seu amor, que busque uma vida de paz e descanso, não de culpa e medo. A verdadeira liberdade vem quando você abandona as normas que foram impostas pela religião humana e começa a viver em comunhão com Ele, a viver a verdadeira fé que vem do coração. Jesus disse em Mateus 23:12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A chave para deixar esse fardo cair é a humildade. É se render ao amor de Deus, reconhecer que você não precisa ser perfeito, mas sim disposto a ser transformado por Ele. A verdadeira religiosidade não vem do que você faz, mas do que Deus faz dentro de você. Então a pergunta é, você vai continuar carregando esse fardo pesado e desnecessário, ou vai aceitar a leveza do jugo de Cristo? Liberte-se da religiosidade que te oprime. Aceite o convite de Jesus e encontre o descanso que sua alma tanto precisa. Quanto tempo você já perdeu tentando agradar os outros? Quanto esforço você tem colocado em ser visto, em ser reconhecido, em ser respeitado pelos outros, enquanto a verdadeira aprovação de Deus passa despercebida? Você já parou para pensar que essa busca por respeito humano pode estar te afastando da verdadeira intenção de Deus para sua vida? A religiosidade que se preocupa com a aprovação dos homens não é apenas vazia, mas também perigosa. Ela nos faz viver para os outros, nos obriga a vestir uma máscara de perfeição, de espiritualidade e nos faz esquecer o que realmente importa: a aprovação de Deus. Você já se pegou buscando o reconhecimento dos outros, fazendo de tudo para ser visto como alguém espiritual, alguém dedicado? Quantas vezes você já fez algo
não porque Deus pediu, mas porque queria ser elogiado, ser reconhecido, ser admirado. Em Mateus 23:5, Jesus diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Jesus estava apontando para algo muito profundo aqui. Os fariseus se preocupavam com as aparências, com a forma como eram vistos pelas pessoas, mais do que com a verdadeira humildade e intimidade com Deus. Eles buscavam ser reconhecidos pela sua religiosidade externa, pelos seus atos visíveis, e não pela pureza de seu coração. Eles gostavam de ser vistos nas praças, gostavam dos títulos, gostavam das saudações que os colocavam em uma posição de destaque. E a questão que você precisa se fazer é: você está vivendo para agradar a Deus ou para agradar aos outros? Em nossa sociedade, especialmente nas igrejas, essa busca por status e reconhecimento é mais comum do que imaginamos. Somos ensinados, de maneira sutil, a viver em função do que os outros pensam sobre nós, a buscar respeito humano, a querer que nossa imagem seja cuidadosamente construída e admirada. Mas essa busca constante por aprovação te afasta do que realmente importa, porque o que Deus quer de nós é um coração sincero, não uma fachada de religiosidade. Deus se importa com quem somos, não com o que os outros pensam que somos. Se você vive para os outros, você nunca vai viver em paz. A busca incessante por reconhecimento te fará andar em círculos. Você nunca vai estar satisfeito, porque a aprovação humana é fugaz, superficial e cheia de expectativas que você nunca conseguirá alcançar completamente. E o mais grave é que, enquanto você está se esforçando para ser visto, a verdadeira aprovação de Deus, aquela que vem de um coração sincero, quebrantado e arrependido, passa despercebida, porque você não está olhando para o que realmente importa. Jesus, em Mateus 23, 6, 7, continua dizendo: amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles gostavam dos títulos, das saudações, da sensação de importância. Mas o que Jesus está dizendo é que essa busca por popularidade religiosa não tem valor diante de Deus. Ele nos desafia a olhar para o nosso interior, a buscar uma vida de humildade e serviço, e não uma vida de exaltação e prestígio. Tudo o que você busca nos outros, Deus já tem pronto para você. Ele já te oferece aprovação, mas não baseada em suas ações externas, mas em quem você é por dentro. Ele oferece algo que vai além da exaltação dos homens. Uma verdadeira e profunda comunhão com Ele, onde você é valorizado pelo seu coração sincero, pela sua fé genuína e pela sua disposição em servir. É aí que Jesus nos dá a verdadeira chave. O maior dentre vós será o vosso servo. A verdadeira grandeza não está em ser exaltado pelos homens, mas em ser humilde diante de Deus e servir aos outros sem esperar reconhecimento. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. A humildade é o caminho para a verdadeira grandeza, e em vez de buscar títulos, aplausos e reconhecimento, você é chamado a ser um servo, a buscar a vontade de Deus e a servir aos outros sem esperar nada em troca. E agora, a pergunta que você precisa se fazer é: você vai continuar vivendo para ser visto pelos outros ou vai começar a viver para agradar a Deus? A verdadeira liberdade vem quando você deixa de buscar a aprovação dos homens e começa a viver para o Senhor. Porque ao invés de viver em uma busca constante por títulos e reconhecimento, você estará vivendo uma vida de propósito, de humildade e, mais importante, de verdadeira aprovação diante de Deus. Então, pense por um momento. Qual é a motivação que está por trás das suas ações? Você quer ser exaltado pelos homens ou exaltado por Deus? O que Deus quer de você não é que você seja reconhecido, mas que você seja sincero, humilde
e fiel ao seu chamado. A verdadeira paz vem quando deixamos de buscar a exaltação dos outros e buscamos em humildade a aprovação de Deus. Você se sente em paz com a sua vida espiritual ou está constantemente em busca de algo mais? Talvez você tenha se perguntado: por que sinto que estou sempre no centro das atenções, buscando destaque, mas no fundo sinto que minha alma continua vazia? A religiosidade, que se alimenta da autoexaltação, nos faz viver em um ciclo incessante de busca por status, poder e reconhecimento. Mas ao fazer isso, ela nos afasta da verdadeira humildade que Cristo exemplificou. A religião criada pelos fariseus estava cheia de uma busca por status, pela procura incessante de serem vistos e reconhecidos. Em Mateus 23, 6, 7, Jesus nos revela que esses religiosos amavam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles estavam mais preocupados com o quanto eram admirados do que com a verdadeira essência da fé que professavam. Essa busca por títulos e honrarias, não. É apenas uma questão de vaidade. Ela é a essência de um ego que não é alimentado pela humildade, mas pela necessidade de se sentir superior, de se destacar. Agora, você já parou para pensar que essa busca por reconhecimento pode estar destruindo a sua espiritualidade? Quando o coração está voltado para a autoexaltação, ele perde o foco na verdadeira missão que Deus nos deu. A religiosidade nos ensina a buscar as honras humanas, a nos tornarmos importantes aos olhos do mundo. Mas Jesus, em seu ministério, sempre desafiou essa ideia. Ele nos mostra que quem deseja ser grande no reino de Deus deve ser servo dos outros. Em Mateus 23, 11-12, ele afirma: o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus reverte a lógica humana do poder e do status. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Não é sobre receber aplausos, reconhecimento ou ser chamado de grande pelos homens. A verdadeira exaltação vem de Deus e ela se dá através da humildade, do serviço aos outros e de uma vida de sacrifício pelo bem comum. Ao invés de buscar honra, respeito ou títulos, o cristão é chamado a abraçar a humildade, a servir com amor e sem esperar recompensa. E a razão para isso é simples. Quem se exalta na terra se verá humilhado diante de Deus. Mas aquele que se humilha, que vive em serviço ao próximo, será exaltado por Deus. Essa é a verdadeira grandeza. A religiosidade, que busca status humano, não passa de uma ilusão. Ela nos leva a uma busca incessante por algo que nunca vai nos satisfazer, porque a satisfação verdadeira só vem de Deus. Quanto mais você busca a exaltação dos homens, mais você se distancia da verdadeira paz, que só pode ser encontrada na humildade diante de Deus. Você pode conquistar a fama, o reconhecimento e a aprovação dos outros, mas no fim, isso não vai preencher o vazio que existe dentro de você. A única maneira de experimentar uma paz verdadeira e duradoura é se entregar ao serviço, sem esperar nada em troca. É aí que a verdadeira grandeza reside, não no que você recebe, mas no que você dá e no coração com o qual você dá. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas como posso viver assim, sem aplaudir minhas próprias conquistas, sem aplaudir o meu esforço? A resposta está em olhar para Jesus. Ele, o Rei do Universo, escolheu ser humilde, escolheu lavar os pés dos seus discípulos, servir aqueles que ninguém queria, servir. Se ele, que era digno de toda honra e glória, se humilhou dessa forma, qual é a nossa justificativa para buscar a exaltação? Se ele, sendo grande, escolheu o caminho da humildade, isso nos chama a viver de forma diferente. A verdadeira paz e satisfação vem quando paramos de buscar reconhecimento humano e começamos a viver
para agradar a Deus, servindo com humildade e amor. E então, a pergunta é: você vai continuar vivendo para ser exaltado pelos outros ou vai se render ao caminho da humildade e serviço, que é o verdadeiro caminho para ser exaltado por Deus? Não se deixe enganar pela religiosidade que te empurra para um ciclo de autoexaltação. A verdadeira paz e grandeza vem quando nos rendemos a Deus e colocamos as necessidades dos outros à frente das nossas próprias. Escolha o caminho da humildade, o caminho que Cristo trilhou, e você encontrará a verdadeira exaltação e satisfação. Você já percebeu como, muitas vezes, estamos tão focados no que parece ser importante, mas acabamos ignorando o que realmente é essencial? Como você tem lidado com os pequenos detalhes da vida religiosa, enquanto os maiores mandamentos de Deus ficam à margem da sua atenção? A religiosidade, que se preocupa com o que é secundário e negligencia o que é mais importante, é um dos maiores enganos espirituais que podemos vivenciar. Ela nos faz perder a perspectiva e, em vez de focar nas coisas que realmente importam, ficamos obcecados com pequenas normas e regras externas que não têm o poder de transformar nossas vidas. Jesus, em Mateus 23, fez uma crítica direta a isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele estava dizendo, em outras palavras, vocês estão tão focados em dar o dízimo das pequenas coisas, como as ervas do jardim, mas esqueceram o que realmente importa: praticar a justiça, viver com misericórdia e exercer a fé verdadeira. Essa crítica de Jesus é um lembrete forte para nós. Muitas vezes ficamos obcecados com os detalhes e nos esquecemos da essência da fé. A religiosidade superficial nos leva a preocupar com as coisas externas, com as formalidades, com o que os outros veem, mas negligenciamos o que está dentro de nós e o que Deus realmente valoriza. O foco em pequenas regras e normas humanas nos impede de viver a verdadeira transformação que Deus quer para nossas vidas. E aqui está o choque: as coisas que parecem ser insignificantes aos olhos dos outros, como o modo de vestir, as palavras que dizemos, as ações que tomamos para agradar a Deus, não são o que Deus realmente está procurando. Ele quer ver a justiça em nossos corações, a misericórdia em nossas ações e uma fé que se traduz em vida prática. Eu sei que você já percebeu isso. Quantas vezes você já se pegou preocupado com coisas que não vão te aproximar de Deus? Preocupado com o que os outros pensam de você, com as expectativas de sua comunidade religiosa, mas sem perceber que, no fundo, está perdendo o foco do que realmente importa. Como você se sente quando percebe que, apesar de tantas atividades religiosas, seu coração ainda está vazio? Ou talvez você sinta que a religiosidade está te tornando mais rígido, mais crítico, mais distante da verdadeira misericórdia e graça que Deus nos ensina. Quando a religiosidade te impede de viver a verdadeira compaixão e justiça, ela te leva para longe do propósito de Deus. Jesus não nos chamou para uma vida de rituais vazios, mas para uma vida de amor, de ação e de transformação. Ele nos desafia a olhar para os princípios mais profundos da fé, aqueles que não podem ser medidos por regras externas ou títulos, mas pela maneira como vivemos no dia a dia, como tratamos os outros, como praticamos o perdão, como refletimos sua misericórdia. Deus não está interessado em formalidades, mas em um coração sincero que viva o que Ele ensina. A religiosidade sem transformação interna se torna um fardo pesado que te distancia da verdadeira paz. Os fariseus davam o dízimo das ervas, mas ignoravam a justiça, a misericórdia e a fé, as coisas mais importantes para Deus.
E essa crítica de Jesus é um convite para você refletir. Está você tão focado nos detalhes, nas aparências e no que os outros esperam de você, que está negligenciando o que realmente importa aos olhos de Deus? Aqui está o que talvez você ainda não tenha compreendido. Quando você vive uma vida preocupada com os detalhes externos, você se perde na essência do que Deus quer de você. Ele quer um coração transformado, uma mente cheia de justiça, uma vida que transborde misericórdia. Ele quer que você viva de acordo com a sua vontade, que vai além dos rituais e das formalidades. Em vez de viver para agradar aos outros, viva para agradar a Deus. Ele se importa com o que está dentro de você, com as suas motivações e ações, não com o que os outros veem. E o que isso significa para você? Hoje, neste momento, você está disposto a largar os fardos da religiosidade superficial e começar a viver a verdadeira transformação que Deus deseja para a sua vida? Está na hora de focar no que é realmente importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Não deixe que os detalhes façam você esquecer da essência. Busque viver a verdadeira liberdade que vem de um coração sincero e de uma fé que se reflete em atitudes concretas. Então, a pergunta final é: onde está o seu foco? Você está buscando agradar a Deus de verdade ou apenas seguindo regras externas para ser aceito? Deus quer transformar o seu coração. Ele não está pedindo perfeição, mas um coração que, com humildade e sinceridade, busque fazer a sua vontade. Você já parou para pensar em quantas vezes se forçou a manter uma boa aparência, enquanto por dentro estava se despedaçando? Quantas vezes você se preocupou em mostrar para os outros que tudo estava bem, mas no fundo sabia que sua vida espiritual estava em ruínas? Religiosidade, que se preocupa com o exterior e ignora o interior, é um dos maiores enganos espirituais que podemos vivenciar. Você pode estar vivendo essa mentira, tentando parecer justo e espiritual, mas, na verdade, está vazio por dentro. A pressão para manter uma boa imagem, para exibir um comportamento correto aos olhos dos outros, pode ser esmagadora. Mas o que acontece quando olhamos para dentro de nós mesmos? O que realmente vemos? Será que estamos vivendo uma mentira, uma fachada de espiritualidade? Jesus, em Mateus 23, 25, 26, critica duramente essa religiosidade exterior, dizendo: porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Aqui, ele não está apenas falando sobre a aparência física, mas sobre o que está no coração. O que é o cristianismo, senão a transformação interna que Deus realiza? O que é a fé verdadeira, senão a mudança profunda do interior, que reflete em nossas atitudes externas? O cristianismo não é sobre aparência, é sobre transformação interna. A verdade que Jesus nos revela aqui é desconfortável, porque nos desafia a olhar para dentro, onde estão nossos verdadeiros motivos, nossas falhas e nossa necessidade de mudança. Não adianta tentar manter um exterior impecável se o interior está cheio de orgulho, de rancor, de egoísmo. Isso é hipocrisia. E Deus vê além das aparências. Ele vê o coração. Ele sabe quando estamos apenas limpando o copo por fora, tentando esconder a sujeira que está dentro de nós, em nossas motivações e desejos secretos. Agora, a grande virada aqui é que não importa o quanto você tente esconder sua alma de Deus, Ele sempre verá a verdade. E pior ainda, quando você finge ser algo que não é, acaba criando uma barreira entre você e Ele. Você pode até enganar as pessoas ao seu redor, mas não pode enganar o Senhor. Ele vê a imundície que você está tentando esconder e Ele quer que você a limpe de verdade, não apenas por fora, mas de dentro para fora. Em Mateus 23, 27, Jesus usa uma imagem chocante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Ele compara os fariseus a sepulcros pintados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão mortos e imundos. E essa é a triste realidade de quem vive para as aparências, mas não permite que Deus transforme seu interior. A religiosidade exterior, sem uma mudança interior, é como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro. Agora, a verdadeira questão é: você quer continuar vivendo essa mentira ou está pronto para permitir que Deus te transforme por dentro? Ele quer limpar seu coração, quer curar suas feridas e te dar uma nova vida. A verdadeira mudança começa quando permitimos que Ele entre no nosso coração e faça a purificação, que só Ele pode fazer. Não é sobre o que os outros veem, não é sobre se encaixar nas expectativas humanas, é sobre ser real diante de Deus, permitindo que Ele revele e cure o que está no seu interior. Não importa o quanto você tente manter uma boa aparência ou seguir as regras, se seu coração não estiver alinhado com a vontade de Deus, tudo isso será em vão. Deus quer que você seja transparente. Ele não quer que você seja um sepulcro caiado, mas uma pessoa genuína, transformada, com o interior limpo e sincero. Jesus nos chama a isso. Ele nos chama a uma fé que vai além das aparências, uma fé que começa no coração, uma fé que é real e que transforma. Ele quer limpar a sujeira do seu interior, mas para isso você precisa se entregar a Ele. O que Deus deseja não é uma vida de fachada, mas uma vida verdadeira, onde o exterior reflete a transformação que Ele fez dentro de você. Então, pense bem, está você mais preocupado com o que os outros pensam de você ou com o que Deus vê em seu coração? Ele não está pedindo perfeição externa, Ele está pedindo sinceridade, está pedindo humildade. Ele quer que você o busque de coração puro, sem mentiras, sem máscaras. Quando você permitir que Deus limpe o seu coração, o exterior será naturalmente transformado, porque no fim das contas, o que realmente importa é o que está dentro. Parabéns por ter chegado até aqui. Você está buscando sabedoria e crescimento à luz da fé cristã, e isso é algo precioso. Sei que as palavras compartilhadas hoje tocaram algo profundo em seu coração, porque todos nós, em algum momento, precisamos refletir sobre como estamos vivendo nossa fé. Que você continue buscando a verdadeira transformação que Deus tem para a sua vida. Agora, antes de seguir em frente, convido você a fazer uma oração comigo. Feche os olhos, se puder, e vamos orar juntos. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que as reflexões de hoje nos conduzam a uma vida mais genuína, mais humilde e mais próxima de Ti. Que possamos abandonar toda religiosidade vazia e viver uma fé que transforma de dentro para fora. Pedimos que nos ajudes a sermos verdadeiros em nossa caminhada contigo, sempre buscando a Tua vontade com corações sinceros e arrependidos. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário abaixo. E, se não souber o que escrever, comente: "Sou grato a Deus". Isso nos ajudará a saber quem ficou até o final e está comprometido com essa jornada. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos edificantes. Se você deseja contribuir ainda mais com o canal e apoiar nosso trabalho, considere se tornar um membro. Sua participação é muito importante para nós. Ao final deste vídeo, deixaremos 2 sugestões de vídeos recomendados. Eles aprofundam ainda mais as reflexões cristãs que podem fortalecer sua caminhada espiritual. Não perca! Fique com Deus e até o próximo vídeo.